Bom dia, pessoal. Obrigado pela presença de todos. Obrigado ao IBRAC pela oportunidade de falarmos sobre um tema tão interessante. É uma honra participar desse evento tão importante. Bom, o tema do nosso painel... Está me vendo? Estamos te vendo sim, Aloysio. Ainda não. O senhor colocou qual nome? O seu nome, Aloysio? Podemos seguir, pessoal? Sem problemas. Bom, então, retomando, o tema do nosso painel são os subsídios governamentais, né? Os subsídios governamentais estão no centro do debate atual sobre o comércio internacional. De um lado, o mundo parece ter acordado para a concessão massiva de subsídios por parte da China e os efeitos brutais que eles tiveram nos últimos 20 anos na indústria mundial, né? Isso, apesar dos inúmeros deméritos do Trump, talvez seja um dos poucos méritos dele, né? De outro lado, a maioria dos países recorreu à concessão de subsídios como uma forma de manterem vivas as suas empresas durante a pandemia, e os excessos cometidos nesse processo podem prejudicar as indústrias dos demais países, né? A experiência dos últimos 20 anos, desde a entrada da China na OMC, mostrou que as limitações atuais à concessão de subsídios governamentais são claramente insuficientes e que os mecanismos de resposta à concessão de subsídios previstos nos acordos da OMC são ineficazes, né? Diante disso, uma reforma dessas regras e mecanismos é essencial para a sobrevivência não só da OMC, mas do próprio ideal de livre mercado e do apoio público ao livre comércio, né? Então, para discutir esse tema, nós temos o prazer de ter conosco pessoas extremamente qualificadas. Inicialmente, nós teremos o Rabi Nasser, que é professor de Direito Internacional da Fundação Getúlio Vargas, da Escola de Direito da FGV, é sócio do Nasser Advogados e integrante desde 2019 do Permanent Group of Experts, estabelecido pelo Comitê de Subsídios e Medidas Compensatórias da OMC, além de ser coordenador da Revista de Direito do Comércio Internacional da INLAW. Em seguida, nós teremos o Aloysio Campos, que nos trará um pouco do debate sobre este tema nos Estados Unidos. O Aloysio, que é professor de política comercial da American University em Washington, é presidente do ABCI Institute e é consultor da Embaixada do Brasil em Washington para temas comerciais e econômicos. E, em seguida, nós teremos o Diego Bonomo, que é gerente executivo de assuntos internacionais da CNI, conselheiro eleito do Instituto de Relações Governamentais e professor de pós-graduação do IBMEC, Distrito Federal, que nos trará uma visão da indústria brasileira sobre o tema. E, por fim, nós esperamos ter aí 15 minutos para perguntas. Por favor, enderecem suas perguntas diretamente para mim, aqui no chat. Então, eu passo a palavra para o Rabi, para que ele nos situe sobre o tema e explique um pouco aí as principais propostas atualmente sendo debatidas para a reforma das regras de subsídios governamentais. Rabi, a palavra é sua, obrigado. Olá, bom dia, Vitor. Obrigado pela apresentação. É um prazer estar aqui com você, com o Diego, com a Aloysio, mesmo que virtualmente. E também é um prazer participar dessa história do IBRAC, que está refletida nesse vídeo que foi colocado no início. Então, eu parabenizo o Lauro, também o René, pela organização desse evento. E fico feliz também de fazer parte dessa história que está refletida nesse vídeo, né? Como o Vitor introduziu, realmente subsídios são instrumentos importantes no desenvolvimento de políticas que podem afetar o comércio internacional, né? Então, são um desses instrumentos que podem ser usados tanto para desenvolver políticas legítimas,
quanto para desenvolver políticas que são distorsivas ou que são prejudiciais aos interesses de outros membros, né? Por isso mesmo, o mais natural é que esse tema, Vitor, se você puder me autorizar aqui o compartilhamento de tela. Então, como o Vitor disse, a minha ideia é situar o tema para que a gente possa ter uma discussão sobre esses instrumentos e sobre o que está na pauta atualmente, não é? Então, como eu dizia, o natural é que subsídios sejam tratados no âmbito do sistema multilateral de comércio, porque eles possuem efeitos sistêmicos. O apoio governamental dado por um país pode ter efeitos no âmbito do comércio internacional para vários outros países, então faz menos sentido que eles sejam tratados no âmbito bilateral ou em acordos regionais apenas. Para dar um exemplo, no acordo Mercosul-União Europeia, por exemplo, que foi fechado ano passado, tem 2 páginas apenas sobre subsídios, não há nenhum compromisso, a não ser compromisso de cooperação em relação a esse tema, né? Então, eu começo com os subsídios do sistema multilateral, qual é o tratamento que eles receberam até aqui e o que está na pauta atualmente. 2, algumas propostas recentes sobre subsídios, que refletem um pouco quais são os interesses ou as demandas, pelo menos de uma parte dos países membros da OMC, e eu tento estabelecer uma possível complementariedade entre essas pautas recentes. Em seguida, vamos ver as perspectivas em um contexto de crise, que eu chamo, na verdade, de dupla crise, é a crise do multilateralismo e a crise de saúde pública que a gente vive. Então, no sistema multilateral, a regulação de subsídios está basicamente em alguns artigos do GATT desde 1947. Depois ela foi reforçada pelo Acordo de Subsídios e Medidas Compensatórias da rodada Uruguai, concluída em 1994. Considerou-se que isso era um avanço na regulação de subsídios, porque pela primeira vez se chegou a uma definição do que é subsídio, e se estabeleceu uma classificação desses subsídios. Esse acordo de subsídios e medidas compensatórias se aplica principalmente a subsídios industriais. E isso por quê? Porque os subsídios agrícolas, que tradicionalmente, historicamente, estiveram à margem da evolução deste sistema multilateral, foram objeto do Acordo de Agricultura, Acordo sobre a Agricultura, que também foi negociado na rodada Uruguai. Então, esse é o conjunto, mais ou menos, de regras existente no sistema multilateral que não mudou de maneira relevante até agora, não é? O que se diz, basicamente, sobre subsídios industriais neste acordo de subsídios e medidas compensatórias? Como eu disse, se chegou a uma definição que é basicamente a de que o subsídio é uma contribuição financeira dada por um governo ou por um órgão governamental e que confere um benefício a uma determinada indústria, não é? A classificação de subsídios foi feita em 3 categorias. Tem os subsídios proibidos, que estão no artigo 3, que são basicamente 2 tipos. Aqueles subsídios vinculados à exportação, portanto, se considera que eles são inerentemente distorsivos, porque eles afetam ou eles contribuem para aumentar de maneira artificial, considera-se, as exportações de um país em detrimento das exportações ou dos produtos de outros países. E tem um segundo tipo de subsídio proibido, que é aquele vinculado ou condicionado ao uso de produtos nacionais em detrimento de produtos importados, não? Só se conseguir chegar a acordo sobre a proibição destes 2 tipos. Nós vamos ver que isso é objeto hoje de discussão, como o Vitor antecipou. Depois tem uma segunda categoria, que são aqueles subsídios que podem ter efeitos prejudiciais. Então, eles não são, por si só, ilegais ou proibidos, mas depende, se eles produzirem ou efeitos adversos, né, ou entre os efeitos adversos um prejuízo grave, ou seja, se for demonstrado que eles têm um efeito distorsivo realmente em prejuízo de outros países, eles podem ser também condenados. Isso está no artigo, basicamente no artigo 5 e 6. E havia um tipo
uma categoria de subsídios que fazia sentido e que talvez hoje recupere ainda mais a sua relevância, que eram aqueles subsídios considerados legítimos. São aqueles que não poderiam ser questionados, não é? E que, por exemplo, são aqueles subsídios para apoiar desenvolvimento regional ou apoiar a adaptação de indústrias a requisitos ambientais, não é? Ou a normas ambientais e tudo mais. Só que esta categoria de subsídios expirou no ano 2000, conforme previsto no próprio acordo, e os Estados-membros não chegaram a acordo para renovar, de forma que hoje a gente tem essas duas categorias primeiras, os proibidos e os acionáveis. Em relação aos subsídios agrícolas, e aqui na minha apresentação eu vou falar desses dois tipos, né? Como eu disse, eles foram objeto do Acordo de Agricultura e os compromissos em relação aos subsídios agrícolas, em função da preocupação com segurança alimentar, com preservação da atividade econômica em meio rural, que é uma pauta principalmente de países mais desenvolvidos. Em função disso, os compromissos foram menos ambiciosos, né? Tanto em acesso a mercados quanto em redução de apoio dos governos. Tanto o apoio doméstico quanto sob a forma de subsídios à exportação. O apoio doméstico, por exemplo, é aquela ajuda que se dá aos agricultores sob a forma, por exemplo, de sustentação de preços, garantia de aquisição de produtos, que garante a eles uma renda maior, um preço maior pelos produtos, e que, obviamente, pode ter impactos relevantes no comércio internacional. Então, houve alguns compromissos. Países como o Brasil, competitivos na área agrícola, consideraram à época que a existência de um acordo era um avanço e que se poderia buscar uma melhoria, digamos assim, dessa regulação sobre subsídios agrícolas posteriormente. Por isso, aceitaram. Muito bem, a rodada Doha, que começa em 2001, tem ou tinha um plano para estas duas áreas, não é? Sobre subsídios agrícolas, se falava na rodada Doha, no lançamento dela, de uma reforma fundamental para estabelecer um sistema orientado pelas forças do mercado. Então, isso em 2001, esse era o plano. Sobre subsídios industriais, o plano era menos ambicioso, não é? E se dizia basicamente que o que se buscaria nesta rodada, que nunca acabou, como todos sabem, era esclarecer e aperfeiçoar as disciplinas existentes, mas mantendo os conceitos, princípios e eficácia do acordo sobre subsídios e medidas compensatórias. Então, percebam que sobre subsídios industriais não havia, em 2001, essa percepção de que seria necessário alterações profundas no acordo de subsídios. No acordo de agricultura, sim. Então, se falava em melhora em acesso a mercados, redução e eliminação de subsídios à exportação, o que acontece depois, e redução substancial de formas distorcidas de apoio doméstico. O que eu diria é, hoje, a pauta principal ainda. Então, este era o plano. Mas o que aconteceu? 2008, a gente lembra, foi a tentativa que chegou mais perto de conclusão da rodada Doha, levando em consideração aquele plano completo de 2001. Muito bem, não deu certo, e o que acontece ali, a partir dali, não é que vários países passam a considerar que essa agenda de Doha não é mais adequada e que é preciso trabalhar com outras alternativas, outras formas de arquitetura, não é? Isso, claro, vai ter impacto nessa agenda sobre subsídios. Muito bem, em 2015, na Ministerial de Nairobi, há um avanço que é um acordo sobre a proibição de subsídios à exportação, que é um objetivo antigo e é um pouco óbvio, porque os subsídios à exportação de produtos agrícolas realmente bagunçam o mercado internacional, deprimem preços, prejudicam países em desenvolvimento que são competitivos e que não têm essa capacidade de dar tanto apoio. Então, se conseguiu esse avanço em 2015, que foi a proibição dos subsídios à exportação. Os efeitos, há uma certa controvérsia de se os efeitos foram tanto quanto se esperava, mesmo porque a fronteira entre apoio doméstico e subsídios à exportação pode não ser muito clara. Então, apoio doméstico pode também impactar no mercado internacional. Mas houve esse avanço.
Em relação aos países em desenvolvimento, eles também assumiram esse mesmo compromisso de remover esta prática até o fim de 2018, e os países desenvolvidos se comprometeram a eliminar de maneira imediata. Não é? Muito bem. Na sequência, depois dessa ministerial de Nairobi, entra na fase atual. E a ministerial de Nairobi, em 2015, é que deixou muito clara essa diferença de visões sobre os países, sobre o futuro da rodada. Enquanto alguns consideram que é preciso continuar levando adiante a agenda de Doha, outros disseram, não, isto perde relevância, isto não vai mais dar certo, é preciso buscar outras formas, inclusive sob a forma de acordos plurilaterais, por exemplo. Não é? Então, hoje, as discussões estão muito centradas na OMC em subsídios à pesca, com o objetivo de chegar a um acordo, provavelmente na Conferência Ministerial do ano que vem. E isso porque esse tema é considerado importante para países em desenvolvimento, e o que se busca por meio dele é basicamente conjugar a importância dessa atividade econômica e do apoio a ela com o respeito ao meio ambiente e aos recursos naturais, de forma que não haja uma exploração exagerada dessa atividade. Muito bem, agora eu passo então a pautas recentes, que eu estou chamando aqui, que estão refletidas em 2 documentos do início desse ano, portanto, antes da pandemia. Uma é uma proposta sobre subsídios industriais do Japão, Estados Unidos e União Europeia, num encontro trilateral ocorrido em janeiro desse ano. E aqui a posição muda, e aqui se passa a dizer, olha, o acordo de subsídios passou a ser insuficiente, ele é ineficaz para lidar com certas formas de apoio governamental, é preciso uma reforma deste acordo para aumentar a lista de produtos proibidos, de subsídios proibidos, não é? Inverter o ônus da prova em certos casos, inclusão de um novo tipo de prejuízo grave, que seria a distorção da capacidade, quando o país, portanto, dá subsídios que aumentam artificialmente a capacidade num determinado setor. É preciso incentivar as notificações de subsídios por todos os países, e, além de críticas ao órgão de apelação pela interpretação que deu à questão do public body, porque isso cria o risco de empresas estatais serem deixadas de fora. Isso é o que diz a proposta. Não é? Além de incentivar países em desenvolvimento avançados a assumirem plenos compromissos, que é onde entra o Brasil e a pressão sobre o Brasil para assumir compromissos plenos. Por outro lado, no mesmo mês, o Grupo de Cairns, que é uma coalizão de países exportadores agrícolas interessados na liberalização do setor, também divulgaram um documento e uma moldura para negociações na OMC, em que eles demandam, basicamente, melhoria no acesso a mercados, redução das formas de apoio doméstico. Isso é visto como urgente, não é? E são dados alguns dados muito interessantes de como esse apoio doméstico aumentou ao longo do tempo, não é? Por certos países, né? Isso vai de 341 bilhões de dólares em 2001 a 772 bilhões em 2016. Isso pode chegar em 2030 a 2 trilhões. Então, a pauta destes países há que fazer um acordo que limite a concessão destas formas de apoio, pelo menos pela metade até 2030. Ao mesmo tempo, praticamente, a OCDE divulgou um relatório de monitoramento de política agrícola de 2019 da organização, em que ela basicamente confirma a validade, digamos assim, desta pauta, não é? E ela dá dados também assombrosos sobre a quantidade de dinheiro que se gasta em apoio doméstico. Então, há uma média de 522 bilhões de dólares por ano, 2016 a 2018, e ela critica as políticas agrícolas dos países por não terem avançado na última década de maneira significativa na redução desses subsídios distorsivos, desses subsídios agrícolas distorsivos. Não é? Muito bem, então, aqui
consideradas essas duas pautas, e eu volto a dizer, isso é anterior à pandemia, né? Talvez seja possível vislumbrar aqui uma possível complementariedade, ou seja, há demandas nessas duas áreas, portanto, haveria, em princípio, a possibilidade de, quando voltarem as negociações para retomar, as condições para retomar negociações sobre o tema, de um possível trade-off entre essas demandas. Qual é um problema grande para que isso se viabilize, né? Um dos. Primeiro é a ausência da China em ambos os grupos, não é? E ela claramente é o alvo aqui dessas propostas do primeiro grupo sobre subsídios industriais, não é? É o alvo principal. E a Índia também está ausente de ambos os grupos, né? E se sabe, a Índia concede também apoio significativo à agricultura, então, portanto, ambos os países não estão identificados, digamos assim, plenamente com essas duas pautas. Mas, mais do que isso, aqui entra a questão do efeito da crise sobre sobre o andamento, digamos assim, dessas pautas, né? E aqui eu diria muito rapidamente o seguinte, quer dizer, essas perspectivas que atualmente não são favoráveis, obviamente, não é? No curto prazo, mas no médio prazo vai depender de para onde nós vamos caminhar, basicamente. Se nós vamos conseguir, enquanto comunidade internacional, não é? Superar as tentações de proteção, de isolamento, de políticas nacionalistas e voltar a valorizar a cooperação e a adoção de políticas coordenadas, ou se nós vamos entrar num aprofundamento da crise do multilateralismo e na adoção de políticas isolacionistas, nacionalistas e tal. Me parece que, assim, dependendo de qual dessas duas tendências vai prevalecer, haverá melhores ou piores possibilidades de avançar nessa pauta de regulação de subsídios. Obviamente, há complicadores, por exemplo, a política comercial, a política agrícola dos Estados Unidos, não é? Há um estudo interessante, recente, que mostra que o Trump, para compensar os agricultores das perdas que eles tiveram com a guerra comercial com a China, aumentou muito os subsídios aos agricultores para continuar tendo o apoio deles, não é? Então, provavelmente, uma pauta que procure restringir a concessão de subsídios agrícolas teria também esta dificuldade, não é? Então, a outra dificuldade que eu vejo é o que se mencionou já, que são esses esforços de voltar a manter indústrias ou atrair indústrias, não é? E isso pode fazer com que se perca o interesse em restringir a regulação sobre subsídios no âmbito do acordo de subsídios e em função dessas demandas por um espaço maior de políticas públicas no que se refere a subsídios. Então, esse também pode ser um fator que dificulte avançar nessa pauta de reforma da regulação de subsídios industriais. Então, essas são algumas ideias que eu queria compartilhar com vocês e estou à disposição para a nossa discussão. Obrigado, Vitor. Obrigado, Rabi. Vou passar a palavra agora para o Aloísio, nos passar um pouco de como está o debate nos Estados Unidos sobre esses temas. Aloísio, a palavra é sua. Obrigado. Bom dia a todos. É um prazer estar com meus companheiros de painel aqui, que eu não vi há muito tempo. Meu companheiro de charutos, Rabi. Diego, há muito tempo também sem vê-lo. Um prazer estar aqui com vocês. Eu vou falar basicamente sobre os Estados Unidos e eu vou dividir em 3 partes, quer dizer, o cenário antes da pandemia, durante a guerra comercial com a China e com a pandemia. E a gente vê a evolução dessas coisas. Uma coisa que é notável nesse período é que muitas das coisas que ocorreram com a pandemia em outros países, nos Estados Unidos
já estava ocorrendo por promessas de campanha do presidente Trump. Então, se a gente olhar para o período 2017, que é quando ele toma posse, uma das primeiras coisas, quer dizer, que ele vinha defendendo na campanha e que ele aplicou foi a questão do reshoring. Ele tinha criticado muito o NAFTA, dizendo que tinha exportado empregos para o México, criticou muito as empresas americanas que exportavam seus empregos para a China, e, em função disso, ele prometeu uma renegociação do NAFTA, que hoje é o USMCA, e para atrair empresas para dentro de volta para os Estados Unidos, ele criou uma série de incentivos. Um dos principais foi a redução do imposto para a repatriação de recursos no exterior de empresas de 35% para 15,5%. E para a repatriação de outros ativos, né, ativos imóveis e não líquidos, para 8%. Isso aí já deu um incentivo do lado financeiro muito grande para que as empresas americanas começassem a planejar seu retorno para os Estados Unidos. Ao fim de 2019, mais de $1 trilhão já tinham sido repatriados aos Estados Unidos e parte desses recursos foram empregados em investimentos. Foram também oferecidos subsídios a nível estadual, também porque os estados começaram a competir com essas empresas que estavam voltando para os Estados Unidos, e a nível federal, obviamente. Aí inclui incentivos fiscais para pesquisa e desenvolvimento, depreciação acelerada, impostos de propriedade reduzidos, etc. Com o início da guerra comercial com a China, que começou em 2018, os Estados Unidos tomou unilateralmente a decisão de impor barreiras às importações da China com o objetivo de conseguir mudanças nas práticas comerciais chinesas, incluída a questão de propriedade intelectual, incluída a questão de subsídios, tanto à exportação quanto à produção, subsídios agrícolas também, e aí uma série de medidas foram tomadas. Aí inclui-se fortalecimento da Lei de Direitos Compensatórios nos Estados Unidos. Eu devo dizer aqui, nesse particular, que todas as mudanças feitas nas leis de defesa comercial americanas sempre foram no sentido de fortalecê-las, nunca no sentido de enfraquecê-las. O que eu critico muito no Brasil no momento. Mas, nesse particular, o que aconteceu? Nós tivemos a introdução do direito compensatório, incluído no cálculo de direito compensatório, manipulação cambial, que tinha o alvo explícito era a China, em função dos 20 e tantos anos que a China se utilizou de transação cambial para ganhar competitividade no mercado. Tivemos também uma continuação da forma
particular, tanto quanto economias estatais. Tivemos também o advento da sessão das questões com base em segurança nacional, que atingiu o aço e o alumínio em função de superproduções, principalmente na China, que estavam deprimindo os preços internacionais. E a seção 301 também vou ser utilizada com certa frequência. Bom, a China, obviamente, talhou, principalmente em produtos agrícolas, e em função disso, como o Gabi já mencionou, o presidente Trump estendeu ao setor agrícola 28 bilhões de dólares em subsídios adicionais ao que já existia na forma que já subsídios anteriores. Então, foi uma injeção brutal de subsídios na economia. Vem a pandemia, as coisas se intensificaram. Tivemos, com relação ao reshoring, muito importante aí, a coisa que todos os países tiveram ou experimentaram, que foi a questão da falta de suprimento de equipamentos médicos, e o que isso fez foi elevar a questão do reshoring, principalmente em equipamentos médicos, a um nível de praticamente segurança nacional. E com isso, quando a gente fala em reshoring, imediatamente se pensa em subsídios, porque a produção passa a não ser mais onde é mais eficiente e aonde os recursos são aplicados da melhor forma, passa a ser forçado, ou seja, para que isso aconteça é preciso ter um apoio governamental. Então, esse tipo de reshoring que veio com a pandemia é basicamente um reshoring baseado em subsídios, ou melhor, tornado possível por subsídios. Não sabemos ainda até que ponto esses subsídios mas o que está acontecendo em função da pandemia também foi a explosão, né, de subsídios para salários, para firmas, para fazendeiros familiares, para a produção de vacinas, enfim, e consideradas proibidas e permitidas, no fim. Então, o que houve com a pandemia foi uma explosão no montante de subsídios que governos se sentiram obrigados a dar. Quer dizer, o que a gente faz do ponto de vista de regulação a nível internacional, ou seja, no nível multilateral, para resolver isso? Bom, em primeiro lugar, reforma da OMC é absolutamente essencial. E como estamos falando de subsídios, eu vou me concentrar nisso. O Rabi também já mencionou a questão dos plurilaterais. Eu acredito que a via dos plurilaterais é a forma de reativar a função de negociação da OMC e, principalmente, os plurilaterais, quer dizer, tornar viável o plurilateral
non-MFN, ou seja, o plurilateral que não permite free riders, o plurilateral que restringe obrigações e benefícios apenas para os signatários, que eu creio que é o ponto fraco dos plurilaterais hoje. Outro ponto, como o Rabi também já mencionou, quer dizer, subsídios têm que ser resolvidos a nível multilateral, não tem como resolver a nível regional ou bilateral. E nesse sentido, eu acredito que a agricultura é o ponto principal. Eu cheguei a fazer uma proposta anteriormente, alguns anos atrás, que foi bombardeada porque eu sugeri a utilização de plurilaterais non-MFN para resolver o problema de agricultura, e o que obviamente envolvia modificações no acordo de subsídios. A gente pode entrar sobre isso depois, sem perguntas, mas eu vou por aqui. Obrigado. Obrigado, Aloysio, pelas palavras. Tivemos um pouquinho de problemas técnicos aí para te ouvir. Talvez não tenhamos captado tudo que você disse, mas na parte das perguntas a gente vê se melhora. Não sei se talvez vale a pena desconectar. Agora sim, mas no meio da fala dá umas travadas. Mas enfim, acho que deu para captar a maior parte do que você falou. Eu vou passar a palavra então agora para o Diego. Diego, se você puder falar um pouco para a gente qual que é a visão da indústria brasileira em relação a este tema, os estudos que vocês têm feito aí sobre essa matéria, agradecemos. Bom dia, estão me ouvindo bem? Então tá bom. Primeiro deixa eu agradecer, Renê, Vitor, pelo convite. É muito bom também estar aqui com o Rabi, Aloysio, quem eu também não vejo há muito tempo, né, das nossas aventuras lá em Washington. E muito bom estar aqui. Eu estava até fazendo a conta para tentar lembrar qual foi o primeiro seminário do IBRAC que eu participei. Acho que foi o 3º ou 4º, mas aí eu denuncio a idade, né? Então, não vou arriscar falar qual que é. Bom, eu tenho também uma apresentação aqui, eu vou compartilhar minha tela e deixa eu ver aqui. Estão vendo a apresentação? Ok. Vitor, se por acaso cortar meu áudio, você me avisa se ficar ruim. Eu pensei aqui em compartilhar basicamente duas coisas, né? Dar um panorama de como está, assim, do ponto de vista global, né? Essa questão dos subsídios e da reação a eles. E aí, para nós na indústria, é o caso mais grave, que é a China. Né? Nós, em geral, temos um desafio grande aí com essas economias da Ásia, que são muito usuárias de subsídios, mas a China realmente é um caso particular porque ela é uma usina de subsídios. Né? A política toda de desenvolvimento econômico industrial dela está ancorada nesse tipo de prática, né? Então não é uma política de exceção, né? É a política que é a regra. Então, olhando primeiro o panorama global, isso aqui é o que a gente enxerga, o que nós estamos vendo nessa crise econômica atual, né, de 2020, causada aí pela política de combate ao vírus, né? É muito parecido com aquilo que a gente viu na crise anterior de 2008 e 2009, que é do lado dos subsídios,
um aumento muito significativo das medidas, né? Então, esses aqui são dados do Global Trade Alert, e aí vocês podem ver no gráfico à esquerda que na crise de 2008 e 2009 teve um aumento enorme dos subsídios, de 200, praticamente 300 medidas para mais de 3 mil, ou seja, um aumento de 10 vezes. E no gráfico da direita é a situação atual, onde a gente vê um aumento também muito significativo, praticamente dobrou o número de medidas de subsídios adotadas no mundo, se bem que a gente já estava, em alguns casos, num patamar bem elevado, né? Já existiam muitas medidas e ainda assim teve um crescimento muito significativo. Então, acho que esses dados deixam claro que é uma questão, primeiro é um tipo de medida adotada globalmente e que cria, como o Rabi colocou lá no início, em muitos casos, uma situação de distorção do comércio internacional e de criação de vantagens competitivas de forma artificial. E aí a gente olha agora pelo lado da reação, né, como é que os países têm tentado lidar com isso unilateralmente, né, ou seja, no âmbito da sua política comercial, sem olhar o multilateral, e a gente vê aí no gráfico da esquerda que tem aumentado o número de medidas compensatórias aplicadas a cada ano, né? Então as novas medidas estão crescendo, ou seja, tem uma aceleração do uso de medidas compensatórias. Obviamente isso é puxado por algumas grandes economias, né, pelos grandes atores aí do comércio internacional. E no gráfico da direita a gente vê o que está acontecendo no Brasil, que é uma queda grande nas medidas em geral de defesa comercial, porque o Brasil faz pouquíssimo uso de medida compensatória, né? Então aqui a gente está contando o antidumping, que não é o remédio para o subsídio, mas só para dar uma ideia de como é que está a nossa tendência, né? Então o mundo tenta reagir ao problema e a gente está na contramão do mundo. Basicamente essa é a mensagem desses dois gráficos. Bom, e o que tem acontecido? Muito disso já foi falado pelo próprio Rabi e pelo Aloysio, né? O que os países, principalmente as grandes economias, né, têm feito em termos de política comercial para lidar com essa situação. São essas iniciativas que estão aí na tela, né? Então a gente tem uma primeira iniciativa nossa interessante aí com os Estados Unidos, que foi esse documento que a gente circulou no MC com uma crítica, né, muito forte às práticas não de mercado. Esse era um posicionamento que a indústria vinha defendendo que o governo adotasse já há algum tempo. Então para nós foi um posicionamento importante, embora ele ainda não tenha um efeito prático. Teve essa iniciativa trilateral, que já foi mencionada pelo Rabi e pelo Aloysio, não vou entrar nela, mas em detalhes. Tem um processo em andamento na União Europeia de fortalecimento do combate aos subsídios e de reforma do seu sistema de medidas compensatórias. Foi publicado um white paper, uma consulta pública também foi feita em relação a isso. E tem, esse ano, né, o Aloysio fez aí um panorama amplo do que tem acontecido nos Estados Unidos, mas esse ano o Departamento de Comércio finalmente colocou aí nas regras, né, da defesa comercial americana a possibilidade até da manipulação do câmbio ser caracterizada como um subsídio. Então a gente vê que nas 3 economias desenvolvidas principais, o movimento é muito claro, né? De uma tentativa de lidar ou de forma unilateral ou de forma multilateral com esse problema crescente. E aí eu vou entrar um pouco no que nos parece aqui na indústria a questão essencial, que é a China, né? Então, para vocês terem uma ideia, das 297 medidas compensatórias que tem hoje aplicadas no mundo, 109, ou seja, mais de um terço, são contra a China. Então, claramente uma tentativa de países que têm
um modelo de capitalismo mais liberal, tentando lidar com um país que criou um modelo de capitalismo de Estado muito eficaz, né, que proporcionou um crescimento econômico histórico, que proporcionou um desenvolvimento industrial histórico, mas à custa da indústria de todas as outras grandes economias, né? Então, um reflexo dessa tentativa de lidar com esse modelo econômico é a utilização dessas medidas compensatórias. Aí a gente vê claramente a China como principal alvo. Em segundo lugar, vem a Índia, né, que é vamos colocar assim, uma promessa de China, né, pelo tamanho do mercado que tem. Então, ela pode ser uma China tanto para o bem, em termos de crescimento econômico dela e do mundo, quanto para o mal, em termos de distorção do comércio internacional. E, em terceiro lugar, a Coreia do Sul, que é uma economia bem menor, mas muito avançada, e que faz uso de muito subsídio na sua política comercial, na sua política industrial, né? E, curiosamente, o governo parece interessado em negociar acordos de livre comércio com essas três economias. Com uma, a gente já está com uma negociação em andamento, e com as outras duas já foi aventado em pelo menos uma oportunidade, né? O que, para nós na indústria, nos soa muito estranho, para dizer o mínimo. Uma outra forma da gente olhar essa questão é ver o peso que essa tentativa de combate aos subsídios chineses está tomando na defesa comercial das grandes economias. Então, o que esses números trazem aqui é o seguinte: vamos olhar o caso do Canadá, que é o mais expressivo, né? 48% de todas as medidas de defesa comercial que o Canadá utiliza contra todos os demais países do mundo, né? Ou seja, o universo mais amplo possível, 48% dessas medidas são medidas compensatórias exclusivamente contra a China. Dito de outra forma, metade da defesa comercial do Canadá é combate aos subsídios chineses. No caso da Austrália e dos Estados Unidos, isso é 1/3, né? 1/3 do esforço de defesa comercial deles é combater os subsídios chineses, pois o caso da União Europeia é um pouco menor, 10%. No caso da própria Índia, que além de usuário sofre com esses subsídios, é 6%. E aí, de novo, o Brasil, na contramão das grandes economias, a gente só tem 1,7%, uma medida, que inclusive está suspensa, de combate aos subsídios chineses, né? E o problema fica mais grave ainda no nosso caso, porque à medida que as outras grandes economias são eficazes em combater o subsídio chinês, né, o efeito do subsídio chinês nos produtos que chegam nos seus mercados, esses produtos são direcionados para os outros mercados, né, para aqueles mercados onde não há essa tentativa, que é o caso do Brasil. Então, a nossa situação realmente é muito ruim, né, olhando esses dados. O que a gente tem feito na CNI? Ao longo dos anos, a gente desenvolveu aí, publicamos uma série de trabalhos. Começamos lá atrás com um primeiro trabalho sobre a inversão do ônus da prova nas investigações contra a China. Depois a gente olhou como é que Estados Unidos e União Europeia estavam fazendo esse tratamento da China depois de expirar aquela cláusula do protocolo, né, de acessão da China lá em 2016, e mais recentemente a gente começou a entrar mais a fundo na questão do subsídio chinês. A gente fez um trabalho para identificar esses programas com base no que os outros países têm utilizado como base para suas medidas de defesa comercial, e recentemente fizemos aí a tradução de 2 relatórios, um dos Estados Unidos e outro da União Europeia, que tratam dos subsídios da China. E temos pelo menos mais um trabalho aí em fase final. O que a gente vê no caso chinês, né? A gente tem 7 grandes distorções
na economia causadas por esses subsídios, são todos programas que estão nos planos quinquenais, e aí tem de tudo, né? Tem de empresas estatais. É interessante, né? Aqui no Brasil a gente fica preocupado, e algumas pessoas ficam horrorizadas com o número das estatais que nós temos, né? 700, se eu não me engano, que o governo publicou há algum tempo atrás, e na China tem 150 mil. Né? Então, a magnitude é totalmente diferente, né? Para a gente ver como isso é parte do modelo econômico do país. Né? O sistema financeiro, em boa parte, é controlado pelo Estado, o investimento estrangeiro sofre com enormes proibições e discricionariedades, a gente vê isso o tempo todo com as nossas multinacionais que operam lá, e por aí vai, né? Questão de terras, legislação trabalhista, subsídios via insumos, energia, matéria-prima, né? Tem de tudo. Bom, qual que é o efeito disso, né? E esse é um número que, a mim, parece muito preocupante, né? E mais preocupante ainda pelo fato da gente não estar fazendo praticamente nada a respeito dele. Quando a gente olha todos esses programas que foram identificados nas investigações de medidas compensatórias dos outros países contra a China, a gente encontra 53 programas, divididos em 5 grandes grupos, né? E quando a gente olha os produtos que são beneficiados por esses 5 grandes programas de subsídios, e aí a gente pega essa lista de produtos e vê quantos deles nós estamos importando no Brasil da China, a gente chega numa conta de 5 bilhões de dólares. Ou seja, a câmbio de ontem, né? Ontem o câmbio estava 5,68, nós estamos importando mais ou menos 28 bilhões de reais de produtos chineses subsidiados, né? A gente pode olhar isso de uma forma, vamos dizer assim, de uma forma econômica ortodoxa e dizer que isso é um bônus para o consumidor brasileiro, né? Porque ele está consumindo, seja ele pessoa física, seja ele pessoa jurídica, ele está consumindo produto com um preço artificialmente baixo. Agora, do ponto de vista do nosso desenvolvimento econômico e industrial, a outra forma da gente olhar isso é dizer que a China está exportando o desemprego dela para nós, porque a nossa indústria, que já tem uma dificuldade nata pela questão do custo Brasil, né? Que inclusive, vale dizer, foi diagnosticado pelo próprio governo federal como da ordem de R$1 trilhão. Essa é uma conta do governo. O custo Brasil é R$1 trilhão. Então, a gente já tem uma desvantagem em relação ao custo de produção da Ásia pelo custo Brasil. E a gente, obviamente, é uma sociedade que optou por ter um nível de proteção social que nos impõe uma série de obrigações no lado empresarial, né, que muitos países da Ásia, e principalmente a China, não têm. Além disso, a gente ainda tem que concorrer com essa vantagem artificial dos subsídios, né? Então, a gente tem esses 28 bilhões entrando e não temos nem sequer o uso de medidas compensatórias contra esses produtos, né? Então, o desemprego chinês está sendo exportado de lá para cá, porque se o consumidor que se beneficia, esse mesmo consumidor vai perder o emprego porque a sua empresa não consegue competir com esses produtos, com esse nível de distorção, né? Então, essa é a questão que nos parece mais grave de todas, né? Recentemente, a gente construiu aí 20 propostas para fortalecer a defesa comercial do Brasil. A gente já tem há muitos anos feito um esforço de fortalecimento do sistema. Já estou aqui com 15 minutos, vou encerrar. Não vou entrar nos detalhes de cada uma das propostas, mas só fazer assim, um panorama, né, das propostas. Primeiro, a gente defende que seja reformado o nosso decreto de subsídios e medidas compensatórias. Esse processo foi iniciado em 2003, até hoje não foi reformado. A gente já pode fazer um bolinho aí, cantar parabéns, né? Já são 7 anos
que a gente aguarda a reforma do instrumento de medidas compensatórias, né? E aí a gente fez uma série de propostas na consulta pública lá atrás e temos reforçado sempre, né? Possibilidade de investigação ex officio, flexibilidade para início de investigação, aumento da eficácia das medidas, etc. A gente tem defendido a utilização dentro do que é a regra razoável de double remedy. A gente tem defendido que o Brasil faça parte dessa iniciativa trilateral de Estados Unidos, Japão e União Europeia para apertar as regras dos subsídios no nível multilateral. Aquele interesse que a indústria tinha lá atrás, pré-crise de 2008 e 2009, no policy space, ele em grande medida foi substituído pela gravidade do problema que nós temos, né, que eu tentei transmitir aí para vocês. E mesmo se o Brasil quisesse, né, o Brasil não tem condições de fazer uma competição de tesouros, né, de subsídios por meio de tesouros. Nós temos uma crise fiscal gravíssima, né, e nós tentamos fazer uma política desse tipo que em grande medida não deu certo. Então, a nossa visão é que sim, a gente precisa apertar as regras multilaterais, a gente precisa tornar prática essas propostas, né, esse posicionamento que o Brasil fez com os Estados Unidos. Inclusive, vemos aí uma possibilidade de cooperação com os Estados Unidos na parte de capacitação para aplicação de medida compensatória. E a gente precisa ter um esforço nosso, como a gente já tem feito no setor privado, mas também do lado do governo, de monitorar esses subsídios, né? E aí uma das coisas que a gente defende é que a Camex tenha um papel importante aí e comece uma rotina de publicar, estudar e publicar esses subsídios que são os mais distorsivos para a indústria. Eu paro por aqui e agradeço aí pela oportunidade e fico à disposição para a gente continuar conversando. Obrigado. Obrigado, Diego. Eu queria convidar todos para enviarem suas questões. Eu queria começar a parte aqui do debate com uma questão para você, Diego. Você expôs aí, demonstrou em números o problema dos subsídios chineses, né? E nós, acho que todos reconhecemos aqui a ineficácia e a insuficiência dos mecanismos de combate a subsídios que hoje estão previstos nas normas da OMC. A meu ver, é claro que essa montanha de subsídios chineses provocou a desindustrialização de muitos países, né, principalmente aqueles mais abertos. E a proposta do nosso governo é cortar pela metade o nível da nossa tarifa externa comum, né? Você não acha que, dado hoje o reconhecimento desse cenário problemático no comércio internacional, de que você tem um país no meio do jogo que está jogando fora das regras, e não é qualquer país, né? É a segunda ou a primeira maior economia do mundo que está jogando fora das regras. Você se abrir, reduzir em 50% a sua TEC, indistintamente para todos os países, inclusive para esse país, seja um tiro no pé em termos de política comercial, não faria muito mais sentido, se você quer realmente abrir a economia brasileira, abri-la para economias, para países que sejam mais similares à sua economia, né? O governo brasileiro parece ter um certo problema de discurso, porque parece que o Ministério das Relações Exteriores reconhece o problema de que a China não é uma economia de mercado e está na OMC jogando na regra do livre comércio como se fosse uma economia de mercado. Mas o Ministério da Economia, eu não sei se reconhece esse problema, né? E quer a todo custo baixar a TEC para todo mundo, inclusive para a China, o que me parece um tiro no pé, né? Qual que é a visão da indústria brasileira em relação a esse ponto?
Vitor, eu diria para você o seguinte, deixa eu colocar uma premissa que é importante. A CNI, desde 2012, tem defendido uma política comercial de abertura da nossa economia, né? Inclusive no momento que a gente via que era o contrário desse, né? Onde era impopular falar de abertura comercial. Então, a gente tem uma convergência com o governo quanto à necessidade de fazer abertura, né? O Brasil realmente precisa se inserir mais internacionalmente, a gente precisa fazer essa abertura. A gente tem uma divergência em relação ao método, a gente não acha que a abertura unilateral é o melhor modelo é a abertura via acordos, né? Por isso que nós somos bastante críticos em relação à proposta do ano passado da abertura unilateral, mas, do outro lado, fomos a principal entidade a apoiar, né, a conclusão do Mercosul União Europeia, temos defendido lançamento de negociações com os Estados Unidos, com o Japão, né, com uma série de outros países. Então, acho que esse é o primeiro ponto, né, importante. Então, para nós, uma abertura via acordo, certamente amenizaria esse problema, né? Se fizer um acordo de livre comércio com a China hoje, acabou a indústria, né? Essa que é a realidade. Então, você não faria um acordo de livre comércio com a China hoje, se fizer, vai ser um dos últimos, né, provavelmente. A outra questão importante é o seguinte, o nosso nível de proteção tarifária tem uma narrativa que é muito forte, principalmente na imprensa, de que a nossa proteção tarifária é uma defesa de privilégios, né? Como se os empresários estivessem lá defendendo privilégio, né? Uma renda extra que ele vai lá e não vai investir na empresa, ele vai comprar um iate para colocar no Lago Paranoá. Não é isso, né? O nosso nível de proteção tarifária, ele é um reflexo da disfunção do nosso sistema tributário. Nós temos um sistema tributário caótico, né? E se a gente resolver o nosso problema tributário, a gente vai criar espaço para fazer uma redução de tarifa. Mas essa redução de tarifa que estava sendo proposta pelo governo, né, de fazer uma conta de chegada aí de 50% de abertura, com 70% de abertura em vários setores da indústria, ela é irreal para a nossa estrutura de custo Brasil, né? Então, eu diria isso, né, que a gente é a favor da abertura via acordos, né? Isso amenizaria essa questão da competição desleal da China, mas o problema é outro, né? A gente tem que discutir assim, como é que a gente lida no país e multilateralmente com uma economia que criou um modelo econômico que vai contra boa parte das premissas do sistema multilateral, né? É uma questão bem mais sistêmica e profunda. Eu acho que é isso. Muito obrigado, Diego. Aloysio, a professora Vera Torstensen enviou uma pergunta aqui para você sobre quais as novidades da lei do câmbio como subsídio nos Estados Unidos, se ela foi aplicada, se ainda tem os relatórios anuais. Obrigado pela pergunta, Vera. Sim, a resposta é: os Estados Unidos já está aplicando, tem um caso correndo no momento contra o produto do Vietnã, onde a manipulação cambial está sendo calculada. O que é interessante aí é que a manipulação cambial considerada como subsídio sempre foi algo que eu defendi. Eu acho que uma desvalorização cambial significativa, permanente e sem estar de acordo com os fundamentos econômicos do país só tem uma explicação: é o país querer tirar vantagens. E eu sempre achei que a melhor forma era classificar isso aí como subsídio proibido, subsídio à exportação. No entanto, os Estados Unidos fez algo diferente. Ele modificou os seus regulamentos para considerar a manipulação cambial como subsídio acionável. E o que eles fizeram foi basicamente mudar, ou melhor,
criar uma nova categoria de especificidade na indústria. Então, eles consideram agora que a manipulação cambial ela é um subsídio específico para a indústria exportadora. Então, através dessa mudança no regulamento, então resolveu-se o problema que havia antes de considerar manipulação cambial como subsídio acionável, que era o problema da especificidade, já que a desvalorização afetava a todos. Então, os Estados Unidos resolveu dessa forma e já está aplicando. O efeito prático, no entanto, ele não é muito significativo, porque as diferenças, por exemplo, no caso da lei americana, eles estão seguindo o mesmo princípio que eu sempre defendi, quer dizer, comparar com o benchmark do Fundo Monetário ou do Tesouro Americano sobre qual seria o câmbio correto para determinado país, e aí a diferença seria para o câmbio aplicado seria seria o subsídio, digamos assim, a margem de subsídio. E quando isso é transferido para números, o impacto não é muito grande na margem de subsídios, acredite ou não. Mas eu acho que o mais importante aqui é o reconhecimento de que a manipulação cambial é um subsídio e afeta, sim, a competitividade do produto e deve ter um mecanismo para combatê-lo, especialmente quando essa prática, inclusive, afeta os direitos e obrigações dos países afetados por isso junto à OMC. Obrigado, Aloysio. O som foi ótimo agora. Excelente. Próxima pergunta vai para o Rabi. Rabi, nós falamos um pouco aqui hoje sobre a ineficácia dos mecanismos de combate aos subsídios, né? Você tem, por exemplo, as medidas compensatórias. Se você tem um setor da indústria que está sofrendo com produtos subsidiados de um outro país, você abre uma investigação aqui, subsídios no Brasil, aplica a medida compensatória. Tudo bem, você pode proteger o seu mercado interno, mas você que exportava, aqui no Brasil, por exemplo, exportava para os países da América Latina, você perde, e esses países da América Latina não tinham essa indústria, você perde todas as suas exportações, porque esses países não vão fazer investigações antes de subsídios, não vão aplicar medidas compensatórias e a sua indústria vai ficar isolada aqui no seu país, né? Vendendo para cá, vai ficar pequena, vai ter menos investimentos, vai ficar obsoleta. Ao longo de 20 anos, ela começa a bater na porta do governo e pedir ajuda para tentar sobreviver e está sendo morta por esses subsídios do outro país. Outra alternativa é você ir para a OMC e iniciar um contencioso na OMC. Fora todas as dificuldades dos contenciosos no OMC, o investimento, o custo, o prazo, o trabalho para convencer o seu governo a levar o contencioso até a OMC, passado por todas essas barreiras, quando você ganha, muitas vezes você não leva, né? Ou só você pode retaliar aquele país que está dando subsídios e pode ser que a sua retaliação não seja suficiente para convencê-lo a deixar de dar esses subsídios e ele pode perder o seu mercado, que talvez já não interesse para ele, mas continuar dominando o mercado mundial nesse segmento, né? Então, como ter mecanismos eficazes de combate aos subsídios? Obrigado, Vitor. Isso me dá a oportunidade de falar um pouco do que foi dito, né? Eu acho que isso mostra, o que você levanta é uma preocupação real, é uma dificuldade real, um desafio grande, né? Mas eu acho que a primeira coisa, isso mostra a relevância da regulação multilateral, que é algo que a Luiz mencionou também.
Quer dizer, não há solução efetiva para esse problema de altos níveis de subsídios por certas economias que não seja no âmbito multilateral. Então, no que o Brasil puder fazer para retomar os esforços de reforma das regras no âmbito multilateral, acho que nós temos que fazer. Não é? Quer dizer, a solução melhor virá por aí, limitar no âmbito multilateral essas políticas que são distorsivas, não é? E que prejudicam, digamos assim, a indústria brasileira não só aqui, mas em outros mercados em que nós podemos ser competitivos. Tá? Então, essa é a primeira observação. A segunda que eu faria acho que isso revela também a necessidade realmente de foco nas reformas internas para dar maior competitividade à indústria brasileira. Não é? Não adianta, eu acho que não dá para considerar que os instrumentos de combate a subsídios, como as medidas compensatórias, serão uma solução definitiva. Não é? É preciso trabalhar na agenda de competitividade aqui internamente. E é preciso colocar muita ênfase nisso, quer dizer, perante o governo, eu acho que a ênfase deve ser o que pode ser feito para lidar com o custo Brasil. Defesa comercial é um desses instrumentos, mas não é o que vai resolver, não é? E que não vai poder ser usado sempre, porque nós temos restrições. Então, é preciso que o setor mostre que existe a medida, que há o prejuízo, que há o nexo causal, então há dificuldades técnicas até, não é? Então, acho que a agenda de reformas e de aumento da competitividade é a segunda solução. E a terceira que eu mencionaria, e que eu acho que tem a ver com o tema das cadeias de valor, que foi tratado no painel anterior, e tem a ver com a nossa relação com o nosso entorno, não é, regional aqui, que são os mercados para os quais nós mais exportamos, ou em que nós somos mais competitivos em bens industriais, é preciso radicalizar a integração regional. Nós precisamos de uma agenda de radicalização da integração regional e tentar construir ou incrementar cadeias regionais de valor. Ou seja, o Brasil precisa realmente se abrir completamente para os países da região e incentivar, inclusive, investimentos de empresas brasileiras nos países da região, onde elas possam produzir com custos mais baixos e possam, com isso, exportar para o Brasil produtos que poderão substituir os produtos chineses, por exemplo. Não é? Então, eu te daria essas três fórmulas, digamos assim, para lidar com esse problema. E obrigado, obrigado, Aloísio, obrigado, Diego, foi um prazer fazer esse painel aqui com vocês. E, Renê, obrigado pela oportunidade e te devolvo a palavra. Obrigado.